Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão, aleluia, poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho, aleluia, obrigado, Senhor. Cada dia mais sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Aleluia. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvamos a Deus esta noite abençoada que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Eu gostaria de convidar os amados irmãos e irmãs para abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Esta noite o pastor Fábio estará dando continuidade à nossa segunda semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró, que é uma promoção do nosso Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus, o CETADEM. Então nós vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que são os versículos que tratam a respeito da graça e da fé. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Toda a igreja diz amém. Meus amados irmãos, nesta noite temos a tarefa de falar aqui para vocês sobre o segundo tema desta semana teológica, sola gratia e sola fide, conforme está aí na tela. E essa expressão é uma expressão aí em latim. São, na verdade, duas expressões. Sola gratia significa somente a graça, e sola fide, somente a fé. Então está em latim porque essas duas expressões fazem parte dos lemas da Reforma Protestante. Os famosos 5 solas: sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria e sola Escritura. Então, ao longo dessa semana teológica, vamos estudar essas 5 solas, e hoje as duas primeiras, sola gratia e sola fide. Amanhã o presbítero Valdo Caetano, lá na 6 de janeiro, vai falar sobre
sobre Solos Cristo e Soli Deo Glória, e na quinta o pastor Gunaberg vai falar sobre Sola Escritura. Meus irmãos, a leitura oficial feita nesta noite pelo nosso querido pastor José Roberto é muito propícia a este tema, tem tudo a ver com este tema, porque Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu pudesse, nesta noite, resumir todo o conteúdo da nossa palestra, eu resumiria aqui nesses 2 versículos. Então, esses 2 versículos, ele resume todo o conteúdo da nossa palestra de hoje. Então nós vamos na palestra de hoje, numa parte inicial, ver alguma coisa referente ao contexto da Reforma Protestante, mais especificamente aquele relacionado ao tema de hoje. Não vamos aqui estar repetindo o que o pastor Zé Roberto falou ontem, vamos falar outras coisas, evidentemente que às vezes algumas é necessário repetir, e depois nós vamos mostrar na Bíblia Sagrada várias referências bíblicas, mostrando que a nossa salvação é somente pela graça mediante a fé. Então vamos começar o contexto religioso da época, o contexto religioso da Reforma Protestante. Naquela época, irmãos, da Idade Média, o povo não tinha muito acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso às Escrituras. A Bíblia era trancada a 7 chaves, só quem tinha acesso a ela era o alto clero da Igreja Católica Romana, e a Bíblia era na língua latina, era a versão Vulgata latina, que foi traduzida no século IV, por Jerônimo, e as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus para ler no seu próprio idioma. Então o povo na Idade Média vivia num analfabetismo bíblico muito grande, e vivia cheio de superstições. Eles tinham medo de tudo, tinha medo de raio, tinha medo de trovão, tinha medo de qualquer fenômeno que acontecesse na natureza, que eles não tivessem uma explicação científica. Eles diziam que aquilo é coisa ou de Deus ou coisa do diabo. Então, aquela ideia de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, não existia, não se pregava isso. Então, as pessoas, irmãos, enfatizavam só a parte A de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Esquecia de dizer a parte B do versículo, que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Enfatizava só um lado da verdade, e mesmo este lado da verdade ainda era, vamos dizer assim, com a mão pesada demais, ainda era de uma certa forma distorcida. E assim, irmãos, as pessoas tinham muito medo da morte e de ir para o inferno. As pessoas não tinham medo do desemprego, do leão do imposto de renda, não tinham medo de tantas outras coisas, mas elas tinham medo, irmãos, era de morrer, de ir para o inferno. Elas viam o inferno em tudo quanto é canto, porque tudo no mundo jogavam praga, e era inferno para cá e o fogo do inferno para lá. Então era aquela tempestade cerebral, aquela coisa na cabeça do povo, para o povo ficar com medo do inferno. Mas isso, meus irmãos, já era uma estratégia da religião dominante na época, para poder aprisionar o povo no seu sistema religioso. Então, as práticas religiosas daquela época, como os sacramentos e as indulgências, davam a entender que a graça de Deus era uma simples mercadoria que você podia comprar, que você podia conquistar ou adquirir. Que a graça de Deus não era uma coisa assim, uma dádiva abundantemente que Deus distribuía a todos, mas as pessoas começavam aquela ideia de querer comercializar a graça de Deus. E assim, meus queridos irmãos, na soteriologia católica, o que é soteriologia? É uma palavra que significa o estudo da doutrina da salvação. Então, na ideia, no pensamento, a ideia que os católicos romanos tinham a respeito de salvação, é que a salvação era com base em méritos. A pessoa só ia para o céu se merecesse. E até hoje, irmãos, a gente vê muita gente aí dizendo: fulano é tão
bonzinho que vai para o céu, merece estar lá no céu. Beltrano não, Beltrano é ruim demais, não merece ir para o céu. Então, é muito comum na cabeça do católico romano esse pensamento, né, de que a salvação é por causa de méritos pessoais. E assim, meus queridos irmãos, o mérito tinha se tornado a palavra-chave, né, na doutrina da salvação da Igreja Católica, e a pessoa seria realmente salva à medida que ela conquistasse mérito suficiente diante de Deus por meio da fé e por obras meritórias. Então a salvação era algo que ia se conquistando ao longo do tempo. Assim como você vai, por exemplo, conquistando um patrimônio, juntando um patrimônio material, né, ao longo dos anos, também na visão católica, a salvação era algo que era construído, conquistado dia após dia, por meio da fé e por meio das obras meritórias. E aí a gente já vai daqui a pouco dizer que esta fé que eles pregavam não é exatamente a fé como ensina as Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, a fé que eles falavam era interpretada como a fidelidade aos ensinos e às práticas da Igreja Católica e não como a fé verdadeira em Cristo, como diz as Escrituras. Então era assim, se a pessoa tiver fé nos sacramentos, se a pessoa tiver fé na missa, se a pessoa tiver fé na Eucaristia, se a pessoa tiver fé no Papa, se tiver fé naquele sistema religioso da igreja, se tiver fé nas relíquias, aí ela vai conquistando graça, vai acumulando pontos, vai acumulando milhas, né, no seu baú de merecimento da salvação. E não é a fé que a gente vê nas Escrituras Sagradas. E as obras meritórias são obras que eles faziam e achavam que cada vez mais que faziam essas obras, eles iam acumulando pontos, aumentando o saldo deles lá no céu. Ou seja, vai fazer várias coisas aqui na terra para acumular saldo lá no céu, para quando morrer achar que vai merecer ir para o céu. E assim, irmãos, que obras meritórias eram essas? Várias, muitas. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eles realizavam diversas práticas devocionais, como oração, jejum, meditação. Eles achavam que quanto mais fizesse isso, mais iam merecer o céu. Quanto mais fazia a campanha de oração, quanto mais fazia o jejum, quanto mais fazia isso, mais eles achavam que aumentava o saldo da conta deles lá no céu e ia merecer ser salvo. E os monges que viviam, monges, freiras, que viviam presos, enclausurados nos mosteiros, viviam só fazendo isso, esses aí já estavam do céu para dentro, E os outros, coitados, só a graça. Inclusive, irmãos, na época da Idade Média, eles faziam uma distinção muito grande entre clérigos e leigos. Os clérigos eram os religiosos, nas mais diversas patentes da hierarquia do organograma da Igreja Católica. Então, quem fosse um clérigo, quem tivesse um cargo eclesiástico, uma ordenação da igreja, essa pessoa acumulava muitas milhas lá no céu, muitas graças lá no céu, porque ele era um religioso, porque vivia lá no convento, em um mosteiro. Também faziam pagamento de missas em favor das almas do purgatório. Então era missa de corpo presente, era missa de sétimo dia, era missa de mês, era missa de finado, era missa de aniversário, missa lá no lugar onde morreu, missa de tudo quanto há, pagava, que é para poder juntar ponto lá no céu, para poder a pessoa sair do purgatório e depois ir para o paraíso. Outra coisa, doação de esmolas aos pobres, ajuda aos necessitados. Então vamos fazer obra de caridade, porque sem obra de caridade não há salvação. Então nós vamos praticar obra de caridade, não necessariamente porque a gente ama a pessoa, não necessariamente porque a gente quer ver o bem dela, não, mas porque eu fazendo isso eu vou aumentar o meu saldo da minha conta lá no céu. Praticar obras não visando
né, é o benefício da pessoa, e nem por amor à pessoa, mas é por amor a si próprio, porque se praticasse boas obras, eu é quem ia conquistar a minha salvação. Então essa era a ideia. Outra coisa, irmãos, outra obra meritória para merecer a salvação, a prática de penitências. Então eles viviam, né, se confessando diante do padre, confessando pecados, né, no confessionário, era fazendo sacrifícios, autoflagelação. Então eles, não, vamos aqui orar ajoelhado em cima do caroço de milho, vamos ficar aqui, dar uma chicotada nas costas, vamos dar uns cocorotes na cabeça, vamos fazer alguma coisa, um jejum de não sei quantos dias, essa carne ruim mesmo, o pecado está não sei o que, vamos acabar com o corpo, vamos mutilar o nosso corpo, vamos maltratar o nosso corpo com jejum, com flagelação, com sacrifício, porque isso a gente vai acumular ponto lá no céu para a gente merecer a salvação. E assim, meus queridos irmãos, eles faziam. Outra coisa era a veneração de relíquias. O que eram essas relíquias? Irmãos, começaram a aparecer vários objetos que eles arranjavam e começavam a inventar mentira e dizia, né, por exemplo, tinha, irmãos, como até o pastor José Roberto falou ontem na palestra dele, lascas da cruz de Cristo. Era uma das relíquias mais comuns que tinham. A igreja vendia em diversos locais do mundo fragmentos, pedaços de madeira, cavaco de madeira, e dizia que isso aqui é uma lasca da cruz de Cristo que foi preservada até aqui. E um pedaço de pano que diz, esse pano foi o que enrolou Jesus na época que ele foi lá crucificado, um pedaço do santo sudário e não sei o que mais lá. Tinha crânio de João Batista, né? Tinha até em mais de um local, tinha lá a caveira lá, que arranjaram uma caveira não sei de quem e botaram lá dentro de um negócio de vidro e disse, aqui é o crânio de João Batista. E a pessoa chegava lá, só em olhar para aquilo, se benzer aquilo ali, só em olhar para aquela relíquia já acumulava ponto lá no céu, né? As milhas lá no céu já estava bem avançada. Então, irmãos, eles veneravam e criavam. Tinha gente que chegava lá, irmãos, com um pedaço de pão mofado e dizia, isso aqui foi uma migalha do pão da ceia de que Jesus ceou com os apóstolos lá em Mateus 26. E assim, irmãos, olha, era coisas absurdas. Até mesmo a amostra do leite, né, que saiu, né, do seio de Maria, né, que amamentou o Filho de Deus. Irmãos, era tanta coisa absurda, mas naquela época a ignorância do povo era tão grande que o povo acreditava, irmãos, nessas coisas. Como hoje também tem muitas igrejas neopentecostais também vendendo um bocado de indulgência e o povo acredita naquilo ali, acredita que aquilo ali tem poder que comunica alguma graça. Então é ignorância muito grande. Também vendia-se as indulgências ou perdão. O que é que significa indulgência? Significa perdão. E aqui, meus amados irmãos, foi, vamos dizer assim, o estopim para a deflagração da reforma protestante. Lutero não aguentou, irmãos, quando esse tal de Tetzel, né, que era um sacerdote católico romano, chegou lá na cidade dele vendendo indulgência. Eles, em praça pública, fazia todo aquele teatrozinho lá e começava a dizer, olha, vocês vão tudo para o inferno e tal, que o inferno é quente e que o inferno é ruim. Aí começava a fazer aquele terrorismo na cabeça do povo. Olha, eu já posso ouvir as almas no inferno gritando e não sei o que. Aí fazia toda aquela encenação teatral e o povo ficava tudo com medo de ir para o inferno. Agora disse, mas agora eu tenho uma notícia boa, porque o Papa Leão X me enviou aqui com um baú de indulgências aqui para vender, e você comprando essa indulgência, você vai ser salvo. Comprando essa indulgência, o seu parente, né, vai ser salvo. E assim, irmãos, ele vendia esses documentos, era uma espécie de certificado, né, de perdão de pecados que a igreja vendia, um diploma, um certificado dizendo que os seus pecados estão perdoados. E eles chegavam, irmãos, a dizer até mesmo a quantidade de
de anos, eu não sei quantos mil anos, e não sei quantos meses e dias, né, que se você comprando, você adquire perdão. E assim, né, para poder arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, arrecadaram demais, e eles diziam: ao som de cada moeda que cai aqui dentro deste cofre, é uma alma que desprega do purgatório e vai para o paraíso. Então, irmãos, Tetzel, ele foi demais da conta, esticou demais a liga da baladeira, que até mesmo o pessoal, nem o Papa achava que ele ia fazer, ia ser tão ruim como foi, não é? E Lutero viu esse negócio e não aguentou, e assim Lutero escreveu 95 teses, pregou na porta do castelo de Wittenberg, protestando contra essas indulgências. E outra coisa, irmãos, outras obras meritórias era a participação nos sacramentos administrados pela Igreja Católica. A teologia sacramental católica foi inventada, que é um aparato religioso para poder enganar as pessoas, para poder fazer as pessoas acreditarem que elas iam conseguir alcançar a graça de Deus, o perdão dos seus pecados, por meio desse aparato de muletas e bugigangas que a igreja oferecia. Então, já desde muito cedo, no século IV, Agostinho definiu o sacramento como um sinal externo e visível de uma graça interior, espiritual e invisível. Para ele, a graça era como um fluido, uma energia ou um poder que impregna o crente. Depois, no século XII, Hugo de São Vítor afirmou que após o oficiante do sacramento pronunciar as palavras de consagração, os elementos materiais do sacramento tornam-se verdadeiros canais que contêm e conferem certa graça invisível. Dessa forma, os sacramentos seriam como canais através dos quais a graça fluiria para o cristão. É como, irmãos, vamos imaginar, vou fazer uma ilustração para os irmãos entenderem bem. Vocês estão vendo essa camisa azul aqui, bem bonita aqui, dos professores do Setadem? É uma benção. Vamos imaginar que eu chegasse aqui com essa camisa e orasse nessa camisa e ungisse essa camisa. E aí eu pegava e dava essa camisa, e quem vestisse essa camisa ou passasse a camisa na pessoa, a pessoa ia receber uma graça, ia receber um poder. Como um teleevangelista aí de uma certa igreja que levou uma facada lá e a camisa cheia de sangue, e o povo lá: eu vou botar a mão nessa camisa que eu vou conseguir uma graça. Vamos ungir aqui uma rosa, porque se ungir essa rosa, eu vou conseguir alguma graça, não sei o que mais lá. E assim, meus queridos irmãos, eles achavam que se consagrar aquele negócio, se eu consagrar essa água aqui, meu amigo, se você beber, você vai acumular um bocado de graça lá no céu para merecer a sua salvação. Então, era um negócio sério. No século XIII, Tomás de Aquino ensinou que os sacramentos não apenas simbolizavam ou representam, mas realmente causam ou produzem a graça que significa. Eles davam um poder muito grande, irmãos, uma eficácia muito grande ao sacramento, a ponto de dizer que esse sacramento não depende de quem o administra, nem de quem o recebe, mas do sacramento em si mesmo, o qual age por seu poder intrínseco. Por exemplo, uma criança nasceu há poucos dias, ou meses, não sabe ainda o que é fé, não sabe o que é crer, não sabe nada a respeito de Cristo. Aí você, batizando aquela criança, você já está comunicando graça àquela criança, mesmo sem ela crer, né? Não, mas o poder daquele sacramento do batismo é tão grande, ele tem um poder em si mesmo tão grande, que não importa se a pessoa creia ou não creia, se for, né, se botar aquela água em cima dela, mesmo que ela não queira, mas ela vai ser abençoada, porque a água é abençoada. Se aquele sacerdote for um prostituto, se for um ladrão, seja lá o que for, também não importa, porque o poder do sacramento é tão grande que não importa o testemunho do sacerdote e nem importa se a pessoa crê ou deixa de crer. Então assim era o que eles ensinavam, e faziam. Depois a Igreja Católica, irmãos, tinha muitos sacramentos, tinha dezenas de sacramentos, inclusive esse negócio de sinal da cruz, não sei de quê, tudo isso era sacramento, né? Que tinha, se a pessoa acreditava que se fizer determinado gesto, e aquilo ali
acumulava graça, né? É tudo uma questão de um programa de milhos, de acúmulo de pontos lá do cartão de crédito, para lá na frente você resgatar a sua salvação, né? Mas depois foi fixado somente em 7, os sacramentos lá da Igreja Católica. Então você tem os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo. Praticam o batismo chamado de pedobatismo, que é o batismo de crianças. Batismo de crianças e por aspersão. Tinha, depois do batismo, a confirmação ou crisma, e também tinha a Eucaristia. A Eucaristia é comer a hóstia lá na missa. Era comer a hóstia na missa, e a Igreja Católica ensina a doutrina da transubstanciação, que diz que depois que o padre ora, irmãos, por aquela hóstia literalmente se transforma no corpo de Cristo. Depois que o padre ora por aquele vinho que só ele bebe, aquele vinho não representa, não simboliza. Na visão católica, aquele vinho literalmente se transforma no sangue de Cristo. Então, quando o padre bebe lá o vinho, ele acredita na cabeça dele que está bebendo o sangue de Cristo. Quando come aquela hóstia, acredita que está comendo o corpo de Cristo. Inclusive a missa, irmãos, é um sacrifício. Eles acreditam que na missa, toda vez que um padre celebra uma missa, está repetindo o sacrifício de Cristo. Jesus morre em toda a missa que é celebrada. Jesus morre, Jesus morre em toda a missa. Então, irmãos, é um negócio sem pé, sem cabeça. Os sacramentos de cura, unção dos enfermos para a cura do corpo, ou extrema unção, que principalmente eles administram isso quando o cara está perto de morrer. Pode também administrar sem o cara estar no leito já em coma, mas normalmente é mais quando está perto de morrer. E tinha também a penitência para a cura da alma, porque a unção dos enfermos é para a cura do corpo, e pagar a penitência era para a cura da alma. Então nessa penitência incluía confissão de pecado, tinha que se confessar. Lutero, irmão, se confessava toda hora, todo dia, que o padre dele, o superior dele, não aguentava mais e dizia: vá pecar, porque você está faltando pecado, você já confessou tanto que não tem mais pecado. E quando vá pecar, quando você tiver acumulado um bocado de pecado, venha que eu perdoo. Porque Lutero, irmão, vivia com aquela consciência do pecado, da condenação, do juízo. Ele não tinha paz, ele não sentia os seus pecados perdoados. Embora Lutero fosse um monge exemplar, embora Lutero seguisse todos esses sacramentos, mas ele não sentia perdão de pecados. E confissão, pagar penitência, não sei se alguém aqui, quando era católico, pagou penitência. Andar de joelho, não sei para onde, rezar tantas Ave Maria, rezar tantos Padre Nosso e não sei o que. Fazer, a ideia, irmão, sempre é você fazer alguma coisa para merecer a sua salvação. É você fazer alguma coisa para acumular pontos lá no céu, A ideia sempre é essa. Ou você pode adquirir indulgência, concedida pela igreja. Aquele diplomazinho, aquele certificadozinho que dá direito a você ter perdão de pecados. E os dois últimos sacramentos, tinha o sacramento da ordem, ou da ordenação eclesiástica, que era a ordenação de clérigos. Eles achavam, eles criam que a pessoa que era consagrada lá na igreja católica, ele recebia uma graça especial, estava mais perto de Deus. E o outro é o matrimônio ou o casamento. Então, meus irmãos, todo esse sistema sacrificial era o aparato da igreja, da religião, para prender a pessoa na religião e mantê-lo distante de Cristo, mantê-lo distante da palavra de Deus. Mas só, irmãos, que isso não resolvia. Lutero vivia doido, aperreado, e ele já estava ficando com ódio de Deus, já estava ficando com raiva de Deus, porque ele só tinha aquela ideia de um Deus que castiga, de um Deus que não é misericordioso, de um Deus que não é amoroso, que está pronto para jogar todo mundo no inferno, Lutero vivia sentindo um calor aí da chama do inferno, perseguindo ele para onde ele ia. E por mais que penitência que ele pagava, não conseguia, irmão, se livrar deste fardo de pecado. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos no final desta palestra mostrar para vocês aqui um pequeno
pequeno filme, um pequeno trecho de um filme de Lutero. Ele vai mostrar que quando ele estava estudando a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, né, ele viu, né, que a justificação é pela fé e não por meio desse sistema de sacramentos. Então, eu vou passar aqui para os irmãos vários versículos mostrando a necessidade da salvação e como a gente pode, né, resolver essa questão. Primeiro, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos que tem 2 livros no Novo Testamento. Quem quer se aprofundar melhor sobre este tema deve ler, não somente ler, mas estudar com muito detalhe os 2 livros, que é Romanos e Gálatas. Gálatas e Romanos são 2 livros do Novo Testamento que o assunto central é a justificação pela fé, independentemente das obras. Então, são 2 livros maravilhosos sobre esse tema. Então, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que todos os gentios estão perdidos no pecado, pecado generalizado de todos os gentios. No capítulo 2, ele diz também que todos os judeus também estão perdidos no pecado, e embora os judeus tenham um padrão moral mais elevado do que os gentios, mas também estão todos perdidos no pecado. Os gentios cometem determinado tipo de pecado e os judeus outro. Então não há um justo nenhum sequer. Por isso que no capítulo 3, Paulo diz em Romanos 3:9 que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. No versículo 10 ele diz que não há um justo nenhum sequer. Ele diz no versículo 19 que todo mundo é condenável diante de Deus. No versículo 23 ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que a lei não pode fazer nada, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei apenas é como que um raio-x que mostra a situação do pecado do homem. A lei está só para acusar. Também no capítulo 5 ele diz que por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? Parte A do Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Efésios 6:3, a parte B diz que éramos por natureza filhos da ira. Aqui são apenas alguns exemplos de versículos que mostram, irmãos, que todo mundo é pecador. Realmente está todo mundo perdido. Todo mundo merece a condenação eterna. Todo mundo merece ir para o inferno. É por isso que todo mundo precisa de salvação. Mesmo que a pessoa nasça lá num berço eclesiástico, que é filho de crente, seja lá o que for, todo mundo é pecador e todo mundo precisa de salvação. Agora, irmãos, de onde vem essa salvação? Qual é a fonte desta salvação? Será que vem por meio das minhas obras, ou será que Deus vai vendê-la? Então, em primeiro lugar, a salvação não vem de obras meritórias. Então não há nada que eu ou você, irmãos, faça para merecer a salvação que Deus nos oferece. A salvação não vem das nossas obras. Isaías 64:6 diz que somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, são como trapo imundo. E às vezes, irmãos, a gente vê alguns irmãos dizendo: eu sou salvo porque eu deixei de fazer isso, eu sou salvo porque eu faço isso. Então tem gente que acha que é salvo porque faz isso, aquilo e aquilo outro. Eu sou salvo porque deixei de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não, Senhor. Nada que a gente faça ou deixe de fazer não vai garantir a nossa salvação. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Então, meus queridos irmãos, não há, com base na nossa própria justiça, nós não vamos receber a salvação. Paulo, falando a respeito de Israel, dos judeus, ele disse que os judeus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque a justificação pela fé, irmãos, não é coisa só do Novo Testamento, é desde lá do Antigo Testamento. E os judeus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não, eu tenho aqui o templo em Jerusalém. Aqui Jerusalém é a capital espiritual do mundo. Nós temos um
sistema sacrificial muito requintado, muito bem feito, muito bem bolado. Isso aqui vai nos garantir a expiação dos nossos pecados. Então os judeus achavam que só praticando aqueles rituais da religião judaica, aquilo ia conquistar a salvação. Gálatas 2,16, Paulo diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não, irmãos, eu torno a repetir, você não é salvo, você não é salva porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, ou deixou de fazer aquilo outro. A gente não faz isso, a gente não faz aquilo, e não faz aquilo outro, porque nós já somos salvos pela graça, mediante a fé. Romanos 11:6, Paulo disse, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se a salvação fosse pelas obras, então não poderia jamais ser pela graça, porque uma coisa anula a outra. Se você quiser ser salvo pelas obras, então você está longe da graça de Deus. Então, não pode conciliar essas duas coisas não. Gálatas 2:21, Paulo disse, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a salvação fosse por obras, irmãos, então Jesus não precisava vir ao mundo. Se a gente conquistasse a salvação porque faz isso, aquilo outro, então Jesus não precisava vir morrer na cruz, era só a gente cumprir a lei. Já existia a lei aqui antes de Jesus vir. Então isso é muito sério. Romanos 10:3 diz que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então são versículos bíblicos que fazem esse contraste, não é por obras, mas é pela graça. Romanos 3:20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, a lei não tinha o objetivo de salvar ninguém. A lei, o objetivo que ela tinha era de mostrar que nós somos pecadores, era de revelar o nosso pecado. A lei, irmãos, ela é como um raio-x que penetra até no mais íntimo do nosso ser para mostrar que somos pecadores e que estamos perdidos. Então esse é o objetivo da lei. A lei, ela faz o diagnóstico do problema, mas a lei não é o remédio, não é o tratamento. O remédio, o tratamento é a justificação pela fé. Então já lemos aqui Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, concluímos que realmente a fonte da salvação não são nossas obras meritórias, por mais que alguma igreja possa vender alguma coisa aí, ensinar alguma coisa, isso não está de acordo com a Bíblia. Não são os nossos méritos que garantem a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, a fonte dela é a graça que provém do amor de Deus. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido, é dom, é dádiva e é presente sem merecermos. Você recebe um presente, mas sem merecer. Então isso é graça, é o favor imerecido de Deus. Então não podemos falar disso, irmão, sem primeiro falar sobre João 3,16. Todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A fonte da nossa salvação, irmãos, é a graça, é o favor imerecido de Deus que flui, que nos direciona por causa do amor de Deus por nós. Romanos 5,8, Deus fala através de Paulo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Deus não esperou você ficar bonzinho. Deus não esperou você ficar perfeito para te amar, não. Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A vinda de Jesus ao mundo, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para morrer por nós. Isso aqui não foi simplesmente que não é porque Jesus queria aparecer, não é porque Jesus queria dar uma voltinha aqui na terra, não é porque Jesus queria viver uma aventura, de saber como é que era viver no corpo humano. Não, ele veio, foi por amor, foi por amor, como diz aquele hino: por amor a vida entregou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Foi por amor. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos capítulo 15 foi a primeira convenção da igreja, e ali o debate era se a salvação era pela fé em Jesus Cristo ou se era pela fé mais a lei. Porque os judaizantes diziam o seguinte: olha, esse negócio só fé em Jesus é muito pouco, rapaz. Aí você está se apegando com pouquinha coisa. Só fé em Jesus não é suficiente. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador é muito sério. A vida eterna é um negócio muito sério para você confiar só nisso. Só nisso. Tem gente, irmão, que tem dificuldade de ser crente porque acha que é fácil demais. A gente diz: para você ser salvo é só você crer. Eu não acredito, eu não tenho que fazer nada não. Não, rapaz, é só crer. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Por quê? Porque vem da mentalidade católica de que a salvação é por meio de obras meritórias. Mas, irmãos, é simples, Somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não precisa colocar nenhuma muleta para ajudar Jesus. Jesus é suficiente para salvar todo e qualquer pecador. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação do pecador diante de Deus, irmãos, ela é de graça, e é por causa da graça de Deus. Sola gratia, aleluia, glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Essa graça é abundante. Essa graça não é só para os clérigos. Essa graça não é só para os ricos. Essa graça não é só para quem pode pagar a indulgência. Essa graça é para todo mundo, para todo tipo de gente, para cada um de nós. Glórias ao nome de Jesus. A justificação do pecador diante de Deus. Como adquirir, irmãos, essa graça justificadora e salvadora? A solução é ela, mas como adquirir essa graça? Será que através dos sacramentos, das penitências? Não, Senhor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele já diz que lá em Gênesis 12, quando Deus fala a Abraão, Deus já estava falando de justificação pela fé. Escrevendo lá em Romanos 9:30, Paulo disse que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé e não pelas obras. Romanos 3:30, Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então é pela fé ele justifica os judeus, ou seja, a circuncisão, e também pela fé justifica os gentios, ou seja, a incircuncisão. Então, irmão, não tem outra maneira, é somente pela fé, é somente pela fé. Esse versículo é o versículo chave, Irmãos, Lutero, ele foi pastorear a igreja lá do castelo de Wittenberg, e ele preparava seus sermões, porque ele era um pastor diligente. O pastor tem que preparar a palavra de Deus para servir a sua igreja, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Deus falou ao coração de Lutero por meio de Romanos 1:17, e disse: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está
escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia! Toda aquela penitência, confissão, sacrifício, indulgência que Lutero vivia fazendo, esfregando o chão lá da cela onde ele ficava e fazendo tanta coisa, irmãos, nada daquilo, fazia com que ele sentisse certeza de salvação. Mas ele, lendo a palavra de Deus, foi que ele teve certeza de salvação e teve a justificação. Paulo disse: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui têm paz com Deus? Digam glória a Deus. Aleluia! Você só sente esta paz com Deus porque você foi justificado pela fé. Se você for confiar nas suas obras, porque eu sou um crente exemplar, eu ando na linha, eu ando na doutrina, eu ando nos usos e costumes da igreja, eu sou assim conforme manda o figurino, se corta para cá, eu também risco para cá e não sei o que lá. Irmão, se você for atrás disso, você vai quebrar a cara, porque ninguém consegue se justificar diante de Deus por meio de obras, mas somente pela fé. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Só irmãos, esse nome fé e graça, eles são indissociáveis, estão juntos, estão encangados no outro, não dá para separar, certo? Salvação é pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Está aqui o título da palestra: sola gratia e sola fide. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, meus queridos irmãos, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, pela fé em quê? Pela fé em quem? Porque existe aí a fé na fé. Existe a fé na fé, existe a fé na igreja, existe a fé nas relíquias. E aí a gente precisa saber, fé em quê? Fé em quem? A Bíblia diz, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16: o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, meus queridos irmãos, a fé é em Cristo. Só seremos declarados justos, só seremos alcançados por essa justiça que provém de Deus e não provém da igreja, nem provém do homem, mediante a fé em Cristo Jesus. É só mediante a fé em Cristo, mediante a fé em Cristo, mediante a fé pelo seu sangue. É a fé no sacrifício de Jesus. Nem é fé na igreja, nem é fé no pastor, nem é fé na fé, nem é fé no irmão, nem é fé em nós mesmos, não é fé nas nossas obras, é fé em Cristo, no sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Então é isso, irmãos, que faz com que somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Já vou terminar para a gente passar um trechozinho bem pequenininho do filme para vocês. Agora, irmãos, o que é justificação? Uma vez que a gente já falou tanto sobre esse negócio de justificação. Os irmãos que são aí da área do direito vão gostar, porque esse nome justificação, irmãos, é um termo forense, é um termo aí das leis. A palavra justificação é um termo forense, que se refere a um ato instantâneo e legal da parte de Deus em resposta à nossa fé em Cristo, pelo qual Ele nos declara justificados. A justificação, irmão, não é um processo lento, gradativo, de acumular ponto lá na sua conta lá do céu, não. A salvação, a justificação é como ali o juiz bate o martelo, eu não vou bater aqui, não vai quebrar. Bate o martelo e diz, está livre, não vai ser condenado. Louvado seja Deus. É um ato instantâneo, de Deus em resposta à nossa fé
A justificação vem depois que a gente crê. Quando a gente crê, aí em resposta à nossa fé, aí Deus bate o martelo: está justificado, está justificado, não vai ser condenado. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Isso significa, irmãos, que Deus passa a considerar nossos pecados perdoados, de modo que não somos mais passíveis de condenação, uma vez que agora estamos em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E esse outro versículo, irmãos, Romanos 8:33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. É Deus, irmãos, que justifica você. É Deus quem te justificou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando cremos em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a nós. Ou seja, Deus considera a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justo à vista dele. Nós, irmãos, de nós mesmos não temos nada. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas quando a gente crê em Cristo, a justiça de Cristo é concedida a nós. Quando Deus olha do céu para nós, Ele não vê, as nossas falhas. Ele vê a justiça de Cristo, na frente. Aleluia. Convém salientar, irmãos, que a justificação não tira de nós a natureza pecaminosa e a culpa pelos nossos pecados. Nós continuamos pecadores, continuamos sim com a natureza pecaminosa. Não vamos entrar nesse detalhe porque a gente não tem tempo hoje aqui, mas Deus tem a santificação para nos ajudar a superar, o poder do pecado. Agora, irmãos, continuamos, meus queridos irmãos, merecedores da condenação. Porém, Deus não vai nos condenar. Porém, Deus não condena por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Não é que você agora vai passar a ser bonzinho. Não é que agora, porque você foi justificado, agora eu mereço. Você nunca vai merecer. São os méritos de Cristo. Aleluia! São os méritos de Cristo na nossa vida. Aleluia! Jesus pagou a nossa dívida por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E diz 1 João 2:2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas dos pecados do mundo inteiro. Esse termo propiciação vem de propiciar, significa aplacar a ira de Deus, aplacar a ira de Deus. Então isso, irmãos, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A justificação abre caminho para o nosso relacionamento legal com Deus e, consequentemente, a comunhão com Deus, a santificação, o serviço cristão e, finalmente, a glorificação. Agora o camarada, irmão, não deve mais nada à lei. Ele não deve mais nada à lei, não deve mais nada à justiça de Deus, porque ele está em Cristo. Para ilustrar a justificação, se tiver algum contador, agora vai gostar aqui, alguém da área de contabilidade, ou quem faz muito movimento bancário aí, como o pastor Laércio, que é bancário, está acostumado a negócio de conta corrente, saldo positivo, saldo zerado, saldo negativo. Olha só, irmãos, para ilustrar a justificação por meio de uma linguagem contábil, então, primeiramente, a justificação tira ou debita o saldo negativo infinito e impagável da nossa conta corrente com Deus. O pecador, irmãos, tem uma dívida grande com Deus. Tem uma dívida grande com Deus que jamais ele pode pagar. Ele merece ir para o inferno. Nada, podemos fazer para se livrar desse saldo negativo infinito e impagável. Mas o que é que Deus faz, irmãos? Na justificação, Ele tira, esse saldo negativo. Agora, Ele não somente tira o saldo negativo, para deixar a conta zerada. Não, Senhor, Ele credita, Ele deposita algo lá na nossa conta. Louvado seja Deus. Ele acrescenta ou credita um saldo positivo infinito na nossa conta corrente com Deus. Por isso que nós temos comunhão com Deus, por isso que somos santificados pelo Senhor, por isso que andamos com Deus e seremos glorificados. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou passar agora rapidinho um pequeno trecho de um filme
de Lutero, onde vai concluir o assunto dessa palestra de hoje. Abra-os, abra-os. Bem-vindo, caro vigário, bem-vindo. Ah, irmão Martim, você não imagina o que consegui colher das planícies, para a glória de nossa igreja e das almas de nosso povo. Quatro fragmentos de São Jerônimo. Dois de São Crisóstomo. Do véu salpicado de sangue de Nosso Senhor. Uma migalha do pão comido na última ceia. E isto, com um prego enterrado nas mãos de Nosso Senhor. Um fragmento da verdadeira cruz. Um fragmento da verdadeira cruz. Dê-me a lista. Com estes e todos os outros que eu trouxe, se um peregrino venerasse todas as relíquias em nossa igreja, ele estaria isento de ir ao purgatório. 1.902.202 anos, mais 270 dias. Glória a Deus. Amém. Tome, irmão Martinho. Parece desprezar as minhas aquisições, doutor. Acho que Cristo também. Caro vigário, eu queria ser um tipo de cristão que vê e ouve, acredita e venera, e não mais que isso. Doutor Lutero, relíquias não são um fim por si sós. São apenas símbolos dos homens e mulheres santos, cuja santidade permite que intercedam em nosso favor perante Deus. Símbolos, é verdade. Será que o símbolo vai substituir o sentido? O sentido se perdeu. Se for verdade, caro vigário, e repito, se, então estamos perdidos e condenados. Isso também é um símbolo. Mas será a suprema dádiva do Filho único de Deus que adoramos? Ou veneramos fragmentos de madeira e pregos enferrujados por acaso? O crucifixo torna viva a agonia de Cristo para o simples cristão. O camponês que pede a São Cristóvão uma viagem segura, a pobre viúva com sua pequena Nossa Senhora, o soldado na batalha com seu rosário, sim, até o duque, com seus nobres presentes à Igreja de Cristo.
O senhor acabaria com tudo isso? Doutor, o senhor é o padre do povo. Não pode se arriscar a abalar a fé deles, destruindo seus suportes visíveis. Sendo o padre responsável por suas almas perante Deus, como não fazê-lo? Símbolos que inspiram devoção, sim. Mas muletas que sustentam a fé enfraquecida? Doutor, de onde vem esta dúvida súbita? Não é uma dúvida súbita, mas uma certeza crescente. Caro vigário, a pouca certeza que tenho me foi dada pelo senhor. Ouviu meu pecado, mandou-me a Roma para fortalecer minha fé, mandou-me as escrituras para encontrar meu Deus. Trouxe-me aqui a Vitemburgo para pregar sua palavra. E aqui em minha sala, eu tenho preparado minhas aulas sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. E creio que aqui, por fim, encontrei a verdade. E quando a encontrei, foi como se os portões do paraíso se abrissem para mim. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Apenas. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Glória a Deus. O Senhor falou sobre obras meritórias, e o Senhor falou também sobre o poder do sacramento. Na cristandade evangélica, essa questão de obras meritórias, ela não tem tido uma outra motivação no seu ponto de vista. Os jejuns, as orações, as consagrações, as campanhas que a cristandade evangélica tem feito ultimamente, não está sendo com outras motivações, como se fosse visto como uma obra meritória a fim de comprar, sei lá, a bênção de Deus, a graça de Deus, ao invés de reconhecer que Ele é apenas Deus. E a outra pergunta é a respeito do poder do sacramento. Em nosso meio também não tem pessoas que estão se achando acima de tudo e de todos por apenas uma consagração? São essas duas perguntas. Meus amados irmãos, essa questão de obras meritórias sempre é uma tentação para os homens, sempre é uma tentação para os cristãos, e a gente tem que ter cuidado com isso, para sempre estar olhando para a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje em dia a gente está vendo, irmãos, no meio da cristandade de um modo geral, muita superstição, muito misticismos que acontece vendendo rosa ungida, lenço ungido, óleo ungido e objetos dos mais diferentes, objetos que você pega, que você compra, que você adquire, que aquilo vai trazer bênção para você, mas que na verdade só vai acumular dinheiro para essas igrejas ou esses líderes religiosos que estão vendendo essas coisas. Nós, irmãos, somos uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que desde o seu nascedouro, desde a nossa origem, a gente prega a doutrina da santificação. Para ser salvo,
não precisa de obras, não precisa você fazer nada, é só crer mesmo. Agora, irmãos, o salvo em Cristo, ele vive uma vida de santificação, e o processo de santificação progressiva, ele tem um componente da responsabilidade humana, de fugir do mal, de fugir da aparência do mal, de viver uma vida nos caminhos do Senhor. E Deus, essa graça, como diz Paulo lá aos Filipenses, aquele que em vós começou boa obra, há de aperfeiçoar. Ele vai nos ajudar a vencer o poder do pecado, para que a gente não viva no pecado. Então somos uma igreja que pregamos sobre a doutrina da santificação, porque ela é bíblica e necessária. Agora, tem pastores, tem irmãos que exagera na coisa, exagera na dose e fala de uma forma distorcida da palavra de Deus, de modo que às vezes ele acha que ele vai ser salvo porque ele faz isso ou deixa de fazer aquilo. E aí ele prega e ensina o povo: não, sou salvo porque eu cumpro as regras da igreja. Eu não sou salvo porque eu não estou cumprindo. Teve uma vez, isso disse que foi verdade. Eu ouvi falar, não foi eu que não vi a pessoa diretamente dizer para mim, mas o irmão me disse que alguém falou: rapaz, eu estou desviadinho, acho que vou para o inferno, que eu já estou tomando até café, porque tomava café, achava que estava desviado, já tinha perdido a salvação. Então tem crente, irmãos, que vive perdendo a salvação toda hora, todo dia. Tudo perde a salvação. A salvação dele é tão fraca que ele perde com tudo. Por quê, irmãos? É porque ele está muito na cabeça daquela salvação pelas obras, pelos meus méritos. Eu faço isso ou eu deixo de fazer aquilo, então tenho direito de ir para o céu. Essa irmã aí não está com nada aí, ela não faz isso aí, não vai não. Então às vezes a gente fica aqui meio pelagiano, ensinando uma salvação por obras. Então a gente precisa ter cuidado para não exagerar nessa coisa aí, nesse lado. Outra coisa importante aí na pergunta na questão da ordenação. Lá entre os católicos tinha um dos sacramentos, era a ordenação ao sacerdócio católico. Irmãos, o fato de nós aqui na igreja evangélica sermos consagrados a diácono, a presbítero, a pastor, etc., ter um cargo eclesiástico, isso, irmãos, não nos torna mais crente do que os outros. Isso aumenta a nossa responsabilidade, O pastor, ele é uma ovelha chamada dentre o rebanho de ovelhas de Deus para cuidar das demais ovelhas. Então a gente, porque tem um determinado cargo eclesiástico, não significa que a gente vai ter um lugar privilegiado lá no céu não, viu? Aqui os irmãos, professores do Setadem, alguns dirigentes, hoje estão tendo um lugar privilegiado aqui, sentando nesses bancos aqui, para ficar aqui ouvindo, um lugar de honra. Mas lá no céu, irmãos, para entrar no céu, para conquistar a salvação, ó o dedinho, não tem esse negócio não. Ninguém vai para o céu porque é regente de conjunto, porque é pastor de igreja, porque toca na igreja, porque é o tesoureiro da igreja. Não, senhor, a gente tem que ser mais crente do que pastor. Amém? Então a gente precisa ter cuidado com isso.